Olá, ouvintes, olá, internautas, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar online do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. Eu sou Vânia, falo de Uberlândia, Minas Gerais, e é uma alegria tê-los conosco semanalmente, a qualquer hora do dia ou da noite, para que juntos possamos refletir sobre as lições do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Qual que é a importância do Evangelho no lar? Ele é importante porque traz Jesus para o nosso lar. E à medida que nós vamos lendo, trocando ideias, comentando, essas lições vão penetrando em nossa razão e em nossos sentimentos, trazendo mais paz para o nosso lar, mais diálogo entre os membros da família, até todo o nosso quarteirão é beneficiado com as luzes e as bênçãos do Evangelho no lar. E vamos iniciar convidando todos para esse momento da prece inicial, em que todos nós, com o pensamento em Jesus, vamos orar para louvar, agradecer e pedir. E lembrando a você a importância de você deixar preparada a garrafa com água que você vai utilizá-la 3 vezes por semana, manhã, tarde e noite, uma quantidade equivalente a uma xícara de café, para que você se sinta fortalecido, mais harmonizado, mais calmo, para enfrentar os desafios diários, ok? Vamos lá? Mestre Jesus, com os corações agradecidos por tudo que temos recebido, pelas oportunidades abençoadas de aprendizado e serviço no bem, estamos iniciando o nosso Evangelho no Lar online do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. Agradecendo por tudo que temos recebido, Senhor, mais uma vez, e pedindo o amparo e assistência para todos aqueles que estão sintonizados conosco, encarnados e desencarnados, para esse momento de luz, de paz em nossos lares. Pedimos, Senhor, pelo planeta Terra, pela paz no mundo, para toda a humanidade encarnada e desencarnada, para aqueles nossos companheiros, irmãos, que estão passando por testemunhos difíceis, que o amor de Jesus abençoe e fortaleça todos, trazendo-lhes vibrações de paz, de luz, de harmonia e de equilíbrio. E pedimos, Senhor, sê conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Bem, amigos, nós estamos estudando o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a direita. Hoje nós vamos iniciar o item 10, em que nós temos uma interessante mensagem de um espírito protetor. Meus amigos, já ouvi muitos de vós a se perguntarem: como poderei fazer a caridade se muitas vezes não possuo nem mesmo o necessário? É uma pergunta que ocorre para muitos, né, que gostariam de fazer a caridade, mas que por falta de recursos, às vezes até para si mesmo e para o sustento dos seus, se vê impossibilitado. Vamos lembrar vocês, ou vamos esclarecer, melhor dizendo, que a presente mensagem veio por um espírito em Lyon, Leão, na França, em 1860.
Nós estamos em 2025. Olhe lá quanto tempo depois e nós temos o espírito a relatar a preocupação de muitos diante da falta de recursos materiais para fazer a caridade. Vamos ouvindo e pontuando, comentando aquilo que nós consideramos que é mais importante. A caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações. Olhe como se amplia a resposta. Como fazer a caridade se muitas vezes eu não tenho dinheiro nem para o necessário? Podeis fazê-la por pensamentos, palavras e ações. Vamos lá. O que é que o Espírito coloca em torno disso? Por pensamentos, orando pelos pobres abandonados que morreram sem sequer terem visto a luz. Uma prece feita de coração alivia. Por palavras, dirigindo aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos. Dizei aos que o desespero, as privações azedaram o ânimo e levaram a blasfemar o nome do Altíssimo. Eu era como vós, sofria, era infeliz, mas acreditei no Espiritismo e, vede, agora sou feliz. Aos velhos que vos disserem, é inútil, estou no fim da minha jornada, morrerei como vivi. Dizei, a justiça de Deus é a mesma para todos nós. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. As crianças, já viciadas pelas más companhias e que vagam pelo mundo, prestes a sucumbir às más tentações, dizei: Deus vos vê, meus caros pequenos, e não lhes temais lhes repetir essas brandas palavras. Elas acabarão por lhes germinar nas inteligências infantis, e em vez de pequenos vagabundos, tereis deles homens. Isto também é caridade. Magnífico alerta do espírito protetor e um puxão de orelha em muitos, né? Ninguém está proibido ou ninguém está sem condições de fazer a caridade. Desde que o queira, que tenha a vontade firme, que deseje realmente acolher, amparar, assistir alguém, pode-se fazê-lo por pensamentos, palavras e ações, aquilo que nós fazemos. Por pensamentos, o que pode ser feito? Podemos orar por aqueles pobres abandonados, porque a oração feita com sentimento, ela alivia. Você pode orar por aquele que está desencarnando, você pode orar por aquele que está reencarnando, né? Então, por pensamento, nós podemos orar e nós podemos vibrar. O que é vibrar? Vibrar é doar de nós energias de paz, de saúde, de equilíbrio, né? Por palavras, como é que nós podemos fazer a caridade por palavras? Ah, com certeza nós temos muitas possibilidades, principalmente naquelas situações onde o clima está tenso, um ou outro está alterado, né, no humor, na voz, né, está mais irritado. Com palavras nós podemos fazer a caridade. De que forma?
Olha aqui, primeiro, dando bons conselhos. Segundo, aqueles que as privações, as dificuldades trouxeram o mau humor, a irritabilidade, o ânimo baixo, e levaram até a blasfemar, dizendo que o que está ocorrendo é uma injustiça, Deus é vingador, Deus é cruel e assim para frente, nós vamos dizer palavras que modifiquem essa fala desse companheiro que está sofrendo, porque Deus é amor e através de Deus e de Jesus, nós fortaleceremos a fé e a esperança em nossos corações. Esperança de que as coisas melhorem no futuro, seja um futuro próximo ou um futuro mais distante, vai depender do nosso esforço em querermos vencer os desafios diários, os obstáculos, né? Porque muitos desistem à toa, se acomodam, ficam inertes, parados, né? Para os velhos que já acham que já estão no fim da jornada, que o que lhes resta é só aguardar a morte, é um uma sacudida, porque nós acreditamos na imortalidade da alma, então o que morre é o corpo. Então, por que você vai ter esse pensamento, sendo que até no último instante de energia física, nós poderemos nos arrepender, nós poderemos modificar os nossos pensamentos, nós poderemos perdoar e sermos perdoados, né? Pois o quê? A justiça de Deus é a mesma para todos. Não tem ninguém que é castigado, nem criança, nem jovem, nem adulto, nem idoso. Isso é visão dos tempos de Moisés e anterior a Moisés. Aliás, nem se conhecia Deus, tá? Então, nós temos que pensar o quê? Que ainda falamos nos velhos, é preciso falar nas crianças, que já aquela época o espírito protetor diz que elas, já estão viciadas pelas más companhias e que andam pelo mundo, né, prestes a sucumbir às más tentações. Ainda mais hoje, né? Com mídia 24 horas no celular, onde quer que você esteja, o assédio é muito grande, não só para o materialismo, mas também para coisas erradas, mais errado do que o materialismo. Então as crianças, apesar de pequenas e apesar de já trazerem vícios, né, essas palavras que nós possamos lhes dirigir, ela vai germinar na inteligência infantil. E, em vez de se tornarem pequenos vagabundos, tornar-se-ão homens, homens de bem, homens sérios. Isso também é caridade, nos diz o Espírito protetor. E agora eu pergunto: o que mais falta para você ser mais proativo, para você trabalhar mais no bem? O primeiro passo, eu penso, necessário, é que todos nós lutemos para erradicar de nós o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Segundo lugar, conforme o Espírito protetor nos disse, eh, até citou esse caso, daquelas pessoas que estão passando por dificuldades de natureza variada ou de um tipo só, e elas se tornam pessoas amargas, pessoas agressivas, pessoas irritadas, mal-humoradas, nervosas, e aí elas acabam o quê? Sendo grosseiras, sendo rudes, né, constrangendo pessoas, magoando pessoas, humilhando pessoas. Então nós temos que pensar e principalmente nos colocarmos no lugar do outro.
para que nós possamos aplacar a crítica cruel, a crítica que não é produtiva, para que essas pessoas recebam o de que elas estão precisando naquele momento. Às vezes não são palavras, às vezes são gestos, né? Um sorriso, um abraço, um tchau. Hã? Então, existem muitas possibilidades. O que é preciso realmente é que nós trabalhemos pela caridade, com caridade, nos pensamentos, nas palavras e nos atos. Norminha, é com você agora a sequência, querida. Até daqui a pouco, pessoal. Ok, querida Vânia. Olá, queridos irmãos. Vamos então, com muito amor no nosso coração, não é? Darmos prosseguimento a essa mensagem bonita do Espírito Protetor de Leão, não é? Ele continua assim: vários dentre vós dizem também, ora essa, somos tão numerosos na terra que Deus não pode nos ver a todos. Escutai bem isto, meus amigos. Quando estais sobre o cume de uma montanha, vosso olhar não abarca bilhões de grãos de areia que cobrem essa montanha? Pois bem, Deus vos vê da mesma forma. Ele vos deixa o livre-arbítrio. Como deixais esses grãos de areia irem ao capricho do vento que os dispersa? Somente que Deus, em sua misericórdia infinita, colocou no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutai-a. Não vos dará senão bons conselhos. Vamos dar uma paradinha aqui para refletirmos até este ponto, não é? Da mensagem do nosso Espírito Protetor. Façamos uma analogia de Deus como o alpinista que está no alto da montanha, meus irmãos. De lá, ele tem uma visão ampla, sabe o que fomos em nossas vidas pretéritas, das nossas dificuldades e das imperfeições que precisamos aprimorar em busca da nossa evolução. Nós, analogamente, somos os grãos de areia, né? Dispersos aqui no planeta. No processo evolutivo, à medida que conquistamos a condição hominal, ou seja, o que era apenas um princípio inteligente adquire a razão, ele passa a ter então capacidade de fazer escolhas. E, em sua sabedoria misericordiosa, o Pai nos dá o livre-arbítrio para que possamos fazer boas escolhas nas diversas existências que Ele vai nos concedendo para o nosso progresso evolutivo. Ou seja, o livre-arbítrio se desenvolve a partir do momento que o espírito toma consciência de si mesmo. O livre-arbítrio, então, é a faculdade que tem o indivíduo de determinar a sua própria conduta. Segundo Rodolfo Caligares, no livro As Leis Morais, ele define livre-arbítrio uma capacidade de escolher entre as possibilidades que se apresentam durante a sua caminhada para enfrentar os seus desafios. Os outros autores assinalam que o livre-arbítrio é absoluto,
que pensamentos, palavras e ações do ser humano são de sua inteira responsabilidade. Então, sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa por praticar o mal, nem mérito em praticar o bem. E a doutrina espírita nos esclarece, meus irmãos, que a cada um é dado segundo as suas obras. Então, como o nosso Pai é misericordioso, ele deixou registrado em nosso HD de memória, ou seja, na nossa consciência, as suas leis naturais e imutáveis. Essas leis são o itinerário para que nós possamos fazer boas escolhas. Daí a orientação do nosso mestre, deixada na oração do Pai Nosso, né? Ou oração dominical, naquele trecho que nos diz: venha a nós o vosso reino. Por quê? Porque o reino de Deus está dentro de nós. O Pai nos deixou, não é? Todo esse itinerário na nossa consciência para que o nosso coração possa vibrar no bem, nas boas escolhas. Kardec, na questão 621A do Livro dos Espíritos, ele fala assim: visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser revelada, né? Como vieram os avatares revelando. E aí a espiritualidade responde: ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus lhe fosse lembrada. Então agora vamos prosseguir a mensagem do espírito protetor de Leão, tá? Às vezes, diz ele, vós a entorpeceis, opondo-lhe o espírito do mal. Ela se cala, então. Mas estejais seguros de que a pobre abandonada se fará ouvir logo que lhe tiverdes deixado perceber a sombra do remorso. Escutai-a, interrogai-a, e frequentemente vos consolareis com o conselho que dela tiverdes recebido. Então, meus irmãos, vamos lembrar, parando mais uma vez a mensagem do instrutor, né, do espírito protetor para refletirmos, nós vamos lembrar daquela ilustração em que aparece um indivíduo sendo inspirado, de um lado, por um anjinho que representa um guia espiritual ou o seu anjo guardião, e do outro lado, não é? Ele é sugestionado pela figura caricata, né, do demôniozinho. Bom, aquele anjinho está correspondendo às inspirações que a gente tem da nossa consciência, nos lembrando, né, das leis morais que nelas estão gravadas, não é? Então, os questionamentos que chegam no sentido contrário a essa lei, eles provêm de espíritos inferiores, não é? E muitas vezes nós acabamos seduzidos pelas paixões da matéria, ou seja, nos afastamos das leis de Deus e, consequentemente, passamos pelas consequências inerentes desse afastamento. Daí, meus irmãos, a orientação do nosso Mestre Jesus.
vigiai e orai. Vigiai e orai o quê? Os nossos pensamentos, as nossas palavras e os nossos atos. Quantas vezes, meus irmãos, sabemos que não deveríamos fazer algo, não é? A nossa consciência está nos sinalizando para não fazermos. Mas o que a gente faz? Nós insistimos, não é? Em fazer o contrário do que essa sinalização da consciência nos diz. Neste caso, só a sombra do remorso, como diz o espírito protetor, nos fará perceber o equívoco de termos feito a escolha contrária, né, ao que a nossa consciência nos sinalizava. E aí a gente acaba lembrando do nosso querido Paulo de Tarso, né? Em sua carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 19, ele fala: por que não faço o bem que quero? Mas o mal que não quero, esse eu faço. É uma reflexão, né, meus queridos irmãos, sobre a natureza humana e a luta interna entre a vontade de fazer o bem e a tendência de praticar o mal. Então, a pessoa sente-se angustiada com esta luta interna, pois ela sabe que o bem é desejável, mas o mal é o que ela pratica. No entanto, ela também encontra esperança em Deus, que pode ajudá-la a vencer a fraqueza da carne e a fazer o bem que ela deseja. Então, estejamos sempre atentos, porque os ambientes que convivemos, as pessoas que estão nos influenciando, não é? Todas essas tendências sociais, hoje muito voltadas para o materialismo, não é? Podem estar nos afastando também dessas leis morais, né? Da prática do bem, do amor, que nos leva à felicidade. Então, para finalizar a mensagem, o espírito protetor de Leão continua: meus amigos, a cada regimento novo, o general fornece uma bandeira. Eu vos dou essa máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. Praticai essa máxima. Reuni-vos todos ao redor desse estandarte, e dele recebereis a felicidade e a consolação. Ou seja, meus irmãos, o que vem a ser essa mensagem, amai-vos uns aos outros, é um princípio fundamental, não é? Derivado diretamente do ensinamento de Jesus. É o ato de amar ao próximo como a si mesmo, expressando compaixão, perdão e afeto. É fazer pelos outros o que quereríamos que fizessem por nós. É a regra áurea, né? Ou regra de ouro, que foi explanada pelo Pai por todos os cantos do mundo. E o nosso querido Allan Kardec faz um comentário sobre esta regra na questão 876 do Livro dos Espíritos, nos dizendo: efetivamente, o critério da verdadeira justiça está em querer cada um para os outros o que para si mesmo quereria, e não em querer para si o que quereria para os outros, o que absolutamente não é a mesma coisa. Não sendo natural
que haja quem deseje o mal para si, desde que cada um tome por modelo o seu desejo pessoal, é evidente que nunca ninguém desejará para o seu semelhante senão o bem. Em todos os tempos e sob o império de todas as crenças, sempre o homem se esforçou para que prevalecesse o seu direito pessoal. A sublimidade da religião cristã está em que ela tomou o direito pessoal por base do direito do próximo, não é, meus irmãos? Então, amai-vos uns aos outros e sereis felizes, com essa expressão, tomai sobretudo a tarefa de amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo, meus irmãos. O Cristo que deveis considerar modelo deu-vos o exemplo desse devotamento, não é? Olha, no momento extremo, ele sendo crucificado. O que ele fala para o Pai? Pai, perdoai-lhes. Eles não sabem o que fazem. Ou seja, ainda não sabem, né? Porque o nosso Pai nos dá essas oportunidades reencarnatórias exatamente para um dia estarmos fazendo escolhas assertivas, privilegiando o bem e o amor. Então, Jesus, missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio o distancia deles. Essa é uma mensagem de Fênelon, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 10. Então, que possamos estar sempre vigilantes, não é? Para que em nossas escolhas prevaleçam o bem e o amor. Agora, para dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho de hoje, voltamos a palavra para a nossa querida Vânia, que vai trazer uma belíssima mensagem contida, né, no livro Vivendo o Evangelho, psicografia de Antônio Badui Filho, pelo espírito André Luiz. Né? A lição é 160, é de graça. A palavra é sua, querida Vânia. Pois é, amigos, essa lição é muito interessante para todos nós refletirmos. É de graça, se baseia no capítulo 13, no item 10 que nós acabamos de ler e comentar. Você alega que não tem recursos para caridade, mas tem. Tem ouvidos, ouça o parente aflito. Tem olhos, veja além de si mesmo. Tem boca, abra um sorriso fraterno. Tem voz, diga a palavra de ânimo. Tem braços, sinalize o gesto amigo. Tem mãos, faça a tarefa de auxílio. Tem pernas, visite e ajude o doente. Tem equilíbrio, socorra o desorientado. Tem fé, esclareça o incrédulo. Tem esperança, conforte o irmão infeliz. Caridade não depende de moeda, depende de você. Claro que o dinheiro é importante na extensão da beneficência. Contudo, o maior patrimônio de quem deseja ajudar o próximo é o livre-arbítrio, a livre escolha, alicerçado no bem e a consciência de que o amor não tem preço, é de graça. Belíssimo objetivo e simples lição, que nós podemos iniciar a sua prática dentro dos nossos lares.
Não custa calar quando o outro está nervoso, está alterado. Não custa sorrir quando o outro está desanimado, aflito. Não custa falar palavras boas, palavras de alegria, de esperança, de fé, mesmo que você lá no fundo, não esteja acreditando muito, mas você pode dizer palavras que acalmam, palavras que estimulam, palavras que fortalecem, que põem para cima, tá? E depois, muito importante, são as nossas ações. O que que nós podemos fazer para ajudar aquele que está em dificuldade, seja ela qual for? Um sorriso, um abraço, um aperto de mão, um bom pensamento, uma palavra generosa, solidária, que aqueça o coração, né? Um gesto de gentileza, uma carona, uma xícara de café, um suco. São tantas coisas que todos nós podemos fazer, que o que muitas vezes deve nos levar a pensar é: "O que que eu estou querendo para mim?". Sim, porque nós já sabemos que cada um recebe daquilo que doa. Então, se eu não estiver doando nada, como é que eu vou querer receber? Ainda mais se eu tenho condições de fazê-lo. É, eu tenho uma relativa saúde, eu tenho a boca para falar, e eu tenho as mãos para fazer alguma coisa, ajudar uma pessoa doente a se deitar na cama, ajudar a dar um banho, levar um prato de sopa para alguém que está doente, um vizinho. Não, 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 não é a questão de necessidade material, é o gesto de caridade, de gentileza, de boas maneiras que anda tão esquecido nos nossos dias de hoje. Pensemos nisso com carinho. Um grande abraço. E eu passo a palavra agora para a Norminha, que vai pedir a magnetização ou fluidificação das águas. Vamos lá? Nossos pensamentos a Jesus para a magnetização ou fluidificação da água. É sempre importante lembrar que essa água ela deve ser ingerida, como a Vânia já falou no início, em pequenas doses, não é? Quando estivermos ingerindo essa água, nós temos que fazê-lo com fé, devagar, não é? Mentalizando para que ela esteja agindo em nós, trazendo-nos o equilíbrio, seja esse equilíbrio de qualquer ordem que estivermos necessitando. A gente separa, então, a essa altura, um recipiente de vidro, não é? E vamos fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos a Jesus nessa prece. Graças a Deus. Obrigada, mestre querido, por essa oportunidade abençoada de magnetização da água. Permita, Senhor, que os espíritos de luz, seus mensageiros aqui presentes conosco no nosso Evangelho no Lar, possam trazer dos laboratórios espirituais os fluidos balsâmicos, medicamentosos, que serão depositados nesta água e unidos aos nossos humildes fluidos, pela intenção sublime do nosso coração, possam transformá-la num remédio, querido Mestre, para os nossos corpos físicos e espirituais. Se estivermos com alguma necessidade de restauração do corpo material, Senhor, que ela possa restaurar as moléculas malsãs, transformando-as em moléculas sãs.
se necessário for, restaurar as moléculas perispirituais, restaurando nossas emoções, nosso equilíbrio, Senhor. Que isso seja feito em seu nome. Humildemente nós vos suplicamos. Dai-nos, Senhor, o equilíbrio físico, emocional e espiritual. Que assim seja. Graças a Deus. E agora, para a nossa prece final de encerramento, mais uma vez, vamos fechar os nossos olhos, queridos irmãos. Graças a Deus. Gratidão, amado Mestre Jesus. Nosso benfeitor querido, nosso guia e modelo, por vossa presença em nossos lares, trazendo-nos o equilíbrio a cada encontro semanal no nosso Evangelho no Lar. Gratidão a esses guias e mentores amigos que, em seu nome, Senhor, nos inspiram, nos auxiliam no nosso Evangelho, mas, sobretudo, a nossa gratidão ao nosso Pai Maior, Pai amado e misericordioso, que nos permite esses encontros, que nos permite cada vez mais estarmos em contato com essas verdades reveladas pelo Cristo, que vão ampliando a nossa consciência para tomadas de decisões cada vez mais assertivas quando as colocamos em prática. Muito obrigada, Pai. Humildemente, nós te pedimos a devida proteção e permissão para encerrarmos o nosso Evangelho do Lar online de hoje, dando todos juntos a uma só voz, do fundo dos nossos corações e dos dois lados da vida, graças a Deus. Muita paz, meus irmãos. Até a semana que vem, se Deus quiser.